Bem, então, caros colegas, vamos dar início aqui à nossa audição. Agradecer a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, Luís Filipe dos Santos Alberto, é o primeiro peticionário desta petição com 4.392 assinaturas, cujo título é contra o aumento da capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão. Esta petição deu entrada a 4 de novembro de 2020. Eu não sei se isto põe em causa, se a evolução dos tempos põe em causa algum dos fundamentos iniciais da petição, mas nada melhor do que dar a palavra ao Sr. Presidente de Junta, que tem 10 minutos, para dizer o que tem que lhe apetecer ou na defesa desta petição, lamentando o tempo que, entretanto, passou entre a chegada da petição e a sua audição. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhores deputados presentes. Eu vou, então, basear-me, face aos 10 minutos que tenho, vou basear-me na apresentação que está mais ou menos sintética relativamente a toda a problemática do aumento da capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão. Gostaria de informar também a Comissão que eu não era o primeiro subscritor, mas assim que fui eleito, cassaram-me. O primeiro subscritor desistiu e entregou-me nas mãos toda a responsabilidade desta situação. Na altura participei nesta petição enquanto redator de grande parte do que nela está escrita e depois, entretanto, enquanto autarca local, coube-me a mim, não só pela petição, mas relativamente a tudo o que veio a seguir, tomar estas lides. Relativamente à petição, estamos contra o aumento da capacidade do Porto de Cruzeiros de Portimão. Aliás, com tudo o que se passou a posteriori, vamos verificar que grande parte dos fundamentos do início do aumento da capacidade dos cruzeiros perderam-se, porque, como vamos ver, neste momento, o título de impacto ambiental o título único de ambiental que está emitido para a construção, que está condicionado já, vai reduzir em grande parte não só a zona que era alvo de intervenção, efetuar grande parte das defesas que nós queríamos, contudo deixa muito em aberto. Esse muito em aberto na parte da petição inicial tem a ver com a não existência de um estudo económico ou financeiro, bem como um estudo de impacto ambiental para esta operação de cruzeiros. Ou seja, tudo o que discutimos nos últimos 2 anos tem a ver com o estudo de impacto ambiental referente à dragagem do rio, que nós não estamos contra as dragagens, uma vez que um rio não dragado é um rio morto, que teima a morrer. Estamos sim, é que não houve, é um desconhecimento geral, porque desde 2017 que está a ser apresentado, do estudo de impacto ambiental que levou a esta necessidade o estudo económico-financeiro que levou a esta necessidade de aumento, bem como continuamos a desconhecer durante a operação dos cruzeiros em si qual é o impacto, que estudo é que irá ser efetuado ou que foi efetuado para dizer que basta aumentar a capacidade do Porto de Cruzeiros sem provocarmos danos para além dos que já foram provocados. Quando iniciamos esta petição, foi um dos nossos logos não à defesa, não à destruição, não só na altura das praias, mas também de tudo o que envolve Ferragudo. Para quem não conhece Ferragudo, Ferragudo fica no lado contrário de Portimão, é no concelho de Lagoa, e aquela imagem que está ali no ecrã concerne as duas bacias de manobra do Porto. Portanto, no lado inferior temos a entrada pelos 2 molhos, temos uma bacia de manobra, de desaceleração, que inicialmente era de 500 metros de largura, de raio, aliás, e neste momento estão em 350, e temos outra bacia lá mais à frente que manteve os 500 metros de manobra. Esta bacia mais à frente hipotecava também as possíveis futuras obras de construção da Marina de Ferragudo, que neste momento está em tribunal devido à caducidade do estudo de impacto ambiental, mas se o tribunal decidisse que não haveria caducidade, portanto essas obras iriam colocar em risco toda a estrutura de construção da Marina.
Portanto, Ferragudo fica no início da seta e a área que iria ser afetada era esta bonita vila, eu gosto de chamá-la sempre de aldeia, à beira-mar plantada, como estamos a ver, ainda mantém as suas características tradicionais pescatórias e não só, e constitui um belo ex-libris do Algarve e do país. Na entrada do Porto Cruzeiro temos 2 molhos, até chegarmos ao primeiro projeto, ouviu-se falar de destruição de molhos, de N coisas que na altura os pescadores e os homens do mar contestaram. Isto é a entrada atual do Porto Cruzeiros. A capacidade do Porto Cruzeiros é, de acordo com este estudo, limitada, mas neste momento, este ano temos previsto 60 cruzeiros a chegarem a este porto, já não é mau. Relativamente à operação de cruzeiros, a mesma, desde sempre pareceu-nos muito limitada, porque conhecendo hoje em dia os turistas que vão no cruzeiro, eles à partida compram logo viagens pré-programadas para vários locais, mais de 50% pelo que calculamos são para fora do Algarve, nomeadamente para as adegas alentejanas, e o remanescente é que fica na zona onde o cruzeiro, onde existe o Porto Cruzeiros, nomeadamente na zona de Portimão, não indo para além dessa zona, apenas com algumas excursões programadas a Lagos, Sagres, para esse efeito. Esta é outra das zonas que irá ser afetada pelo Porto Cruzeiros, a Praia Grande. Portanto, nesta zona iria ser constituída uma bacia de desaceleração de 500 metros, neste momento, já para o novo projeto, salvaguardada nos 350 metros. Eu estou já a fazer um interface com o que vem a seguir. Durante esse tempo foram escritos diversos artigos, desde o Expresso até ao público, o público com grande relevância para tudo o que vê acontecer a posteriori, relativamente ao património subaquático da área, que é um dos maiores no país debaixo d'água, se não o maior, e que creio que neste momento não há capacidade em Portugal, no Centro de Estudos Subaquático, para consegui-los estudar e recolher na sua plenitude. Fizemos também várias manifestações na altura, era no Covid, tivemos cerca de 500 pessoas a manifestarem-se, mas as 4.392 assinaturas dizem bem o alcance que esta petição teve. Os pressupostos da nossa petição têm a ver com a consulta pública que estava em efeito, a avaliação do impacto ambiental, do aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão, e o colocamos sempre em causa, eu vou passar à frente, colocamos sempre em causa, e o nosso objetivo sempre nesta petição foi suspender o alargamento do canal enquanto não houvesse um estudo sério sobre a operação de cruzeiros e um estudo sério sobre o impacto ambiental durante essa operação de cruzeiros. No início eram cruzeiros até 334 metros para aportarem em Portimão, no Porto de Portimão, porque é no outro lado, e havia uma ausência total de conhecimento do Concelho de Lagoa e, quiçá, do Concelho de Portimão relativamente àquilo que iria ser efetuado, e hão de ver pelas datas que foi cerca de 1 mês e poucos dias que houve para nos debruçarmos sobre isto, e na altura que sei, não chegou à Junta de Freguesia nem à Câmara Municipal de Lagoa em tempo útil esta avaliação de impacto ambiental. Evoluindo, que já está fora do âmbito da petição, mas continua, em setembro de 2020 houve um parecer desfavorável, até porque participaram 89 entidades nessa consulta pública, salvo erro, só uma é que esteve a favor, e que levou a que houvesse uma nova consulta pública de 15 de outubro a 28 de outubro já de 2021, ou seja, tivemos pouco menos de 13 dias para efetuarmos algum documento, e dos metros, do comprimento de cruzeiros, que ia na ordem dos 300 e tal metros, já passamos neste caso para 272 metros,
e calado de 8,33. Ou seja, se o Porto de Cruzeiros era criado para receber navios de grandes dimensões, já está a cair por terra grande parte do estudo económico efetuado em 2017 relativamente a esses navios, porque já estamos a diminuir aqui bastante o comprimento e o calado dos navios. Esse estudo, passando à frente também, esse estudo já contemplou grande parte das coisas que nós, Junta de Freguesia e Câmara Municipal, colocamos na nossa informação à consulta pública, já protege o depósito, já protege o Forte São João Dourado, um dos ex-libris de património nacional, já altera a zona de deposição dos dragados. Em vez de irem para as nossas praias, já vão para outras praias que necessitam de recarga, bem como e, sobretudo, houve um levantamento arqueológico digno de registro. Se olharem para o mapa, dentro do plano de água, não conseguiram ver daqui, mas temos mais de meia centena de achados arqueológicos de preservar navios não intactos, porque já existiram várias obras, mas com muita importância a nível da arqueologia nacional e mundial. Nessa altura, no dia 28 de 10, quer nós, quer a Câmara, emitimos o tal parecer desfavorável, parecer esse que poderei depois enviar para Vossas Excelências, mas que tem a ver com as alterações climáticas, com cada vez mais estar-se a abandonar diversos portos a nível mundial estarem a abandonar ou a restringir os cruzeiros e a optar por situações mais limpas, e bem como a ausência de N estudos, quer de ruído, quer de ambiente, durante a operação do Porto de Cruzeiros. Não é pelas dragagens que nós estamos aqui a contestar, mas pela operação em si, que não foi avaliada, bem como notamos que quer as dragagens, quer a operação vai colocar em causa não só a qualidade de vida dos pescadores, as praderias marinhas, mas também a qualidade de vida e de quem nos visita, nomeadamente nas águas balneares do Rio Arado. Foram feitas algumas exigências que estão além elencadas e perspectivamos sempre a necessidade de intervenções futuras de dragagens, mas para este tipo de operação de Porto de Cruzeiros, nós exigimos, na medida do possível, a renaturalização das praderias marinhas costeiras. As praderias marinhas, quer no interior do Porto, quer no exterior, são onde os peixes depositam os seus ovos e os mesmos proliferam a partir dali. A criação de fundadores regulados, quer no Rio Arado, em todo o Rio Arado, quer na zona da Praia Grande, na Angrinha e mesmo junto a Portimão, de forma a que não prejudicassem essas praderias marítimas e os achados arqueológicos. E a renaturalização da margem esquerda, a margem de Ferragudo, para além de um centro de criação, um centro de estudos da fauna e de flora do Rio Arado, de forma a preservar, bem como a recuperação do molho este. Ok, então, concluindo, neste momento estamos com uma avaliação positiva a nível do estudo de impacto ambiental condicionado aqui àquilo que está além no ecrã, aos achados arqueológicos. Neste momento é possível ir com o projeto para a frente, desde que se salvaguarde os achados arqueológicos do Rio Arado. Num estudo a priori pela Câmara Municipal de Lagoa, em colaboração com o Centro Subaquático Nacional, bem como com os técnicos, prevê-se que este projeto, no início, tendo em conta todas as medidas que estão aqui, serão necessários mais de 7 milhões de euros para preservar os achados arqueológicos. Concluindo, com as imagens apenas de Ferragudo, isto é o que nós temos neste momento e é o que não queremos, na medida do possível, vir a estragar com o aumento da capacidade do Porto de Cruzeiros do Rio Arado. Muito obrigado. Muito obrigado. Stop. Aí está, muito obrigado. Quem sabe, sabe. Bem, agora vamos passar a palavra aos vários grupos parlamentares
Eu ia perguntar aos representantes dos vários grupos parlamentares, dado como estou eu a presidir, e seria o primeiro a falar, podia ser o último. Tem alguma coisa a opor? Não. Então, o parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o representante dos 4.392 peticionários, na pessoa do Sr. Presidente de Junta, que agora está à frente deste processo, meu amigo de longa data, Presidente de Junta Luís Alberto, Presidente de Junta de Ferragudo. Da intervenção que ouvimos, parece-me que este processo já tem algum tempo, entrou aqui em 2020, e a pretensão do alargamento da bacia e da capacidade do Porto de Portimão não é uma pretensão nova, é uma pretensão bem antiga. E este movimento dos peticionários resultou num conjunto de argumentos que verdadeiramente na primeira consulta pública, e até pelas palavras do Sr. Presidente de Junta em representação dos peticionários aqui esteve, estão parcialmente, não digo a totalidade, porque há uma pretensão que manifestamente disseram que não estava resolvida, era um estudo sobre as incidências, um estudo sobre o impacto económico do aumento da capacidade do Porto de Portimão. Todo o resto, mais ou menos, em função das duas consultas públicas que foram feitas, uma delas que praticamente toda a gente estava contra, e noutra já estava toda a gente, menos uns quantos, estavam contra, mas verdadeiramente agora já há um título que foi emitido e que teve em consideração, até pelas palavras que aqui foram emitidas, uma grande parte das preocupações que estão até na petição formulada. O estudo de impacto ambiental foi feito, a APA emitiu um título único ambiental, que é condição, digamos, para que o processo possa arrancar na dimensão dos projetos e do financiamento e dos projetos, e derivou um parecer da APA de incidências ambientais condicionado a uma das grandes preocupações que estavam no requerimento da petição, que era a questão das pradarias, dos achados arqueológicos, da composição subaquática da bacia do Arado. Bom, há várias preocupações que estão de facto resolvidas, nomeadamente pela diminuição daquilo que era o projeto inicial, também foi aqui salientado. Na prática, o que se tentou compatibilizar ao nível do projeto são duas dimensões, que nos parece muito importantes até para a capacidade atrativa e de pessoas no Porto de Portimão e toda a zona já agora do Algarve e particularmente do Parlamento do Algarve. Porque eu diria que já há navios de cruzeiros a aportar em Portimão. E é importante que nós tenhamos essa ideia. O que aqui estamos a falar é aumentar a capacidade de carga ou de aportagem do Porto de Portimão, que já existe e que já manobra com umas largas dezenas de navios que já aportam com uma determinada capacidade no Porto de Portimão, e aumentar essa capacidade, tendo presente, e daí também o título único ambiental, as preocupações dos peticionários. Eu friso que há aqui um conjunto de considerações que levaram a que, e foi confirmado, um conjunto de preocupações dos peticionários não foi feito tábua rasa no título das incidências ambientais, foi considerado, nomeadamente. O projeto que ali até foi mostrado tinha duas bacias de manobra, neste momento já não tem duas bacias de manobra, tem uma bacia de manobra, que é uma bacia mais, digamos, a jusante do processo, para poder precisamente salvaguardar tudo aquilo que o Sr. Presidente da Junta, aqui na qualidade de peticionário, nos disse, nomeadamente salvaguardar toda aquela zona ribeirinha de Ferragudo, que absolutamente tem que ser mantida. Aliás, o aumento da capacidade do Porto de Portimão, que tem condições de acostagem, salvaguardando, e por isso também a condição de ser estudado a questão de um levantamento arqueológico subaquático, tratando das questões das areias que neste momento já vão para outras localizações, e nós sabemos que as praias do Barlavento precisam de recargas de areias.
tratando a zona de manobragem do Porto de Portimão para poder comportar mais pessoas, fazendo daquele polo, digamos, para a zona, nomeadamente a distribuição do Barlavento, onde também vai, obviamente, beneficiar a freguesia de Ferragudo, o seu centro histórico, que é lindíssimo, e toda a zona do Barlavento, com turistas novos, que nós sabemos também, geralmente têm uma capacidade financeira maior para os breves momentos que irão aportar no Porto de Portimão. Por isso eu diria que nos parece salvaguardado o título de único ambiental que foi emitido e que de alguma forma tentou comportar todas as preocupações da consulta pública, eu diria que, sabendo nós do rigor que a Agência Portuguesa do Ambiente põe na colocação destas matérias e na verificação das condições ambientais, eu diria que grande parte das preocupações estão salvaguardadas. Mais ainda, no próprio investimento que está previsto, e era também uma condição do peticionário, toda a determinação, Presidente, é o último argumento, havia uma questão na petição que dizia que os barcos, quando estão acomodados ou que estão estacionados, como os motores estão sempre a trabalhar, era um foco de mandar gases cá para fora. Bom, mesmo esse processo está a tentar salvaguardado com uma previsão de investimento para que haja a capacidade desses navios, quando aportados, poderem utilizar energias renováveis, que é a linha do tempo. Aliás, passaram 2 anos desta petição, e termino já, e nós sabemos que as questões ambientais, entretanto, fizeram avanços significativos que já permite também trazer energia verde para quando aportado. Por isso eu diria, para uma questão só, para precisar, verdadeiramente a minha pergunta é para confirmar se a única, ou talvez a preocupação maior que tenha neste momento, é ter que se fazer, alguns neste tempo, um estudo de incidências económicas para saber qual é o impacto positivo ou menos positivo que a dinâmica de termos navios com maior capacidade traz ou não traz ao Algarve, mas isso digamos que é um estudo económico e não ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ia dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Junta de Ferragudo, Sr. Luís Alberto. Parabéns pela petição. Não sendo, como explicou o Sr. Presidente, o primeiro peticionário, ficou com a petição a cargo, e felicito os restantes também, 4.392, que compõem e que assinaram esta petição. Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga uma coisa, e ao fim e ao cabo acaba por ser um conselho. Não peça ao Governo que faça estudos de impacto económico ou financeiro, porque senão o Governo vai criar grupos de trabalho, observatórios e tudo mais, e o que vai gastar nisso vai chegar ao fim, e é maior o gasto com os observatórios e com os grupos de trabalho do que o lucro que iria dar este aumento da capacidade. Portanto, é um conselho que eu lhe dou, não peça isso ao Governo. Eu sei que o Sr. Presidente de Junta fez isto com a melhor das intenções, preocupado com a população que representa, mas não faça isso, Sr. Presidente. Relativamente a este estudo de impacto económico ou financeiro, eu entendo que o Sr., enquanto Presidente de Junta, tem essa preocupação, naturalmente. Vamos lá ver. Se, por um lado, há a questão ambiental que todos nós compreendemos que não seja a mais favorável ou a mais desejada, por outro lado, será contrabalançado com este impacto e com este incremento das questões financeiras, do desenvolvimento turístico da região. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um apaixonado por esta zona. Há muitos anos que eu escolho Portimão e Lagoa, entre outros destinos, para passar uns dias de descanso, e acho a zona lindíssima. E acho também que nós não devemos limitar ou impedir que se faça este aumento
que se faça este aumento da capacidade, tanto da extensão a mais navios a atracar, como até da própria capacidade dos navios, passando de 230 para os de 360 metros, conseguem trazer mais gente. Eu acho que nós não devemos limitar as pessoas de conhecer este património fantástico que é esta bacia situada entre Portimão e Lagoa. Portanto, em termos, e era aqui que eu me queria focar mais, em termos económicos e financeiros, o Sr. Presidente não vai duvidar que haveria certamente um incremento significativo, tanto ao nível da hotelaria, da restauração, a hotelaria sabemos que não, porque vem nos navios, mas da restauração, o pequeno comércio, os serviços, teria certamente um impacto muito significativo para a região. E o Sr. Presidente sabe que, essencialmente, o pequeno comércio da freguesia que o senhor preside vive essencialmente do turismo. Portanto, o turismo é o principal motor, a principal alavanca do negócio na freguesia de Ferragudo e também é um dos que mais contribui para os concelhos de Portimão e de Lagoa. Por isso, vou terminar, Sr. Presidente, dando só um input que nos parece a nós importante. Não descurando nunca a questão ambiental, que deve estar sempre presente neste e em todos os tipos de decisão que sejam tomados. Eu penso que, dada a beleza da zona, não devíamos restringir, devíamos sim apoiar e incentivar que quantas mais pessoas viessem conhecer o nosso património, melhor. Quantas mais pessoas viessem contribuir para o desenvolvimento económico e financeiro da região, melhor. O Algarve é, e o Sr. Presidente também deve estar orgulhoso por isso, uma das principais portas de entrada do turismo no nosso país. Não devemos limitar, devemos sim apoiar. Muito obrigado. Então, pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu diria que com esta configuração desta mesa e com estes comentários era quase apropriada a música que diz que são os loucos de Lisboa que nos fazem acreditar que o mundo gira ao contrário e será certamente o que pensará o Sr. Presidente. Eu diria só duas notas muito breves, parece-me. Claro que o deputado Jorge Botelho conhece muito bem o projeto. Eu discordava num aspecto do deputado Filipe Melo, é que julgo que estamos aqui a falar de uma intervenção de dimensão muito significativa e um estudo é algo com pouco impacto económico e a decisão e o conhecimento informado é seguramente algo que representará uma mais-valia para a população. Acrescentava só uma pergunta, se pudesse responder no pouco tempo que nos sobra ao que disse o deputado Jorge Botelho, porque julgo que há alguns aspectos ambientais, particularmente nos aspectos de preservação do património, que não estão completamente contemplados ou acautelados na declaração emitida. E, portanto, se o Sr. Presidente da Junta pudesse clarificar esse aspecto, agradecia. E, para terminar, agradecer a sua presença aqui e o trabalho feito em prol da sua terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu permito-me acrescentar mais dois aspectos em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sem mudar de lugar, acho que posso. Então, agradecer também realmente a sua presença. Eu creio que da exposição que fez o Sr. Presidente, de modo algum pôs em causa, digamos que, a amarragem de cruzeiros no Porto de Portimão, acho que são bem-vindos, pelas suas palavras, que este ano estão previstos 60 cruzeiros, digamos que terá de certeza um impacto relevante na cidade de Portimão, na freguesia de Ferragudo, mas na região do Algarve, e portanto desde 2020, com o vosso empenho, a vossa determinação e com certeza sempre que houve uma consulta pública, uma discussão pública com a vossa força, isso possibilitou que algumas das vossas pretensões também fossem acauteladas, como parece que acontece.
Em relação ao estudo económico-financeiro, que continuo a exigir, a solicitar, a exigir que ele se concretize. Eu, contrariamente ao Sr. Deputado Filipe Melo, que está cá, eu acho que sim, devem continuar com essa luta, porque quem o fará será a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, não é diretamente o Governo, como é óbvio, e isso é importante para balizar contrapartidas, não só para mitigar alguns impactos ambientais que eles são conhecidos e que estão bem fundamentados na vossa exposição, mas também daí tirar alguns dividendos de promoção da região. Nomeadamente de Ferragudo, em primeiro lugar, da sua freguesia, da cidade de Portimão e da região envolvente. E, portanto, muito obrigado e estamos ao dispor para aquilo que entendam. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, senhores deputados presentes. Começando pelo estudo económico-financeiro, a nossa grande luta sempre foi de tentar saber, a grande luta dos peticionários, se os montantes envolvidos nesta obra iriam ter a contrapartida relativamente, e os investimentos, não é? Relativamente àquilo que o Porto de Cruzeiros ia obter. Como disse muito bem, isto terá tudo a cargo da APS, porque será ela, através do Governo, que irá fazer o investimento e será ela que irá ficar com estas receitas também próprias. Contudo, poderá ser ultrapassado porque nós cingimos, acima de tudo, à necessidade de um estudo de impacto ambiental durante a operação dos cruzeiros, que hoje já existe, e muito bem, hoje são 60 cruzeiros, prevê-se 190 por ano, são cerca de 15 mil, prevê-se 180 mil pessoas a visitar em 2030. 180 mil pessoas irá agravar uma série de problemas ambientais que já estão identificados e, no futuro, também arqueológicos, se conseguirmos que as contrapartidas nesse âmbito forem todas realizadas. Esse impacto que iremos ter, e relativamente ao turismo, 2 pontos que temos que ter em mente. A região de turismo do Algarve, há poucos dias, publicou um estudo sobre o tipo de turista que visita neste momento o Algarve, e o turista cada vez mais quer aquilo que falávamos há pouco em off, quer ir conhecer o nosso património local, precisa de cultura, precisa não só de conhecer as nossas praias e as nossas serras, mas sobretudo as nossas serras, o nosso interior. E esse não é o típico público dos cruzeiros. Relativamente também ao comércio local, neste momento a operação do Porto de Cruzeiros, e pensando não localmente, mas no Algarve na sua magnitude, interessa mais ao Algarve do que ao comércio local das zonas onde ele aporta ou da zona de Ferragudo. Isso porquê? Porque não existem neste momento, e temos vindo ao longo dos anos, no anterior mandato que tive, a tentar pressionar os operadores de cruzeiros para que as viagens fossem alteradas, para que houvesse viagens e visitas à cidade de Portimão para o pequeno comércio local, a Ferragudo com alguma insistência, ou o Concelho de Lagoa, para haver percurso nesse sentido. Isso não está contemplado, vamos continuar também a lutar para que isso seja feito, porque só assim é que teremos incidência no pequeno comércio. Posso-vos dizer que os turistas hoje, que não têm viagens marcadas para os grandes lugares, os grandes sítios que foram comprados a bordo, vão a pé, ninguém os recebe, vão a pé para o Aqua. O Aqua é o maior centro comercial da zona, porque a cidade não está preparada por receber e eles não estão preparados também para visitar quer a cidade, quer as zonas limítrofes. Isso é uma coisa que temos todos que melhorar. Relativamente aos peticionários, continuamos a achar que é necessário um estudo de impacto ambiental para a operação de cruzeiros. Como disse o deputado Jorge Botelho, e muito bem, grande parte das coisas relativamente a Ferragudo e aos achados arqueológicos foram salvaguardadas. Contudo, iremos sempre continuar nesta luta, porque enquanto a primeira
o primeiro estudo de impacto ambiental teve 89 participações, o segundo teve 85, só uma delas foi contra e outra houve uma Câmara Municipal que nem foi contra nem a favor, só uma delas foi a favor, desculpem, e houve uma Câmara Municipal que nem foi contra nem a favor, e iremos continuar nesta luta porque queremos, e muito bem, que até 2030 seja implementado o tal sistema shore-to-ship, ou o tal sistema elétrico para os navios de cruzeiro poderem embarcar e para que Ferragudo seja mantido e requalificado. Neste momento essa é a nossa luta e a minha luta enquanto Presidente de Junta é fazer ver que terá que haver uma mitigação de todas estas situações e teremos que ganhar alguma coisa por permitir-nos que tenhamos um porto de cruzeiro na outra margem. E o que é esse ganhar alguma coisa? É o que temos explicitado no nosso documento, é termos fundos na declaração de impacto, no TUA que foi emitido, diz que a Câmara tem um projeto para uma requalificação na zona da Angrinha, que é uma das zonas afetadas, mas a Câmara pergunta, e onde é que estão esses fundos? Diz ainda que a TUA é condicionado à preservação desses achados arqueológicos, onde é que estão esses fundos? E temos N situações que estão dependentes de haver fundos para tal. Esperemos que os senhores deputados sejam sensíveis para isso, poderá existir alguma medida governamental nesse sentido, espero eu bem que. Infelizmente, Lagoa e Ferragudo neste momento não há pessoas contra nem a favor, mas no final sabemos que temos que continuar a lutar para que aquilo que reclamamos esteja a bom porto. Solicitamos em determinada altura reuniões a todos os grupos parlamentares que tenham deputados eleitos pelo Algarve, até hoje ninguém nos respondeu. Continuaremos nessa luta. Solicitamos também a reunião sobre o Presidente da CCDR, meu amigo José Apolinário, que também ainda não nos respondeu, mas queremos que essas situações sejam salvaguardadas, porque não temos dúvidas neste momento que isto irá acontecer mais ano, menos ano, e gostaríamos também que, a par de todas estas obras e de toda esta preservação do património cultural, também visse a bom porto a Marina de Ferragudo, que é uma zona que nos anos 80, agora não está prejudicada, nos anos 80 recebemos 800 mil metros cúbicos de areia naquela zona, neste momento estávamos preparados para receber quase 3.470.000, que é infinita, já não vai acontecer. Portanto, é tudo isto que gostaríamos de deixar aqui, neste momento, já enquanto Junta de Freguesia de Ferragudo, para que os senhores deputados atendessem a todas essas situações. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que é unânime dos vários grupos parlamentares que deve continuar a zelar pelos seus fregueses e pela qualidade ambiental, e não só, e pelo turismo de Ferragudo e de Portimão e da região. Só partilhar com os outros colegas, por exemplo, o Vigo tem um grande porto de cruzeiros, e eu creio que as melhores expectativas e as estimativas têm sido registradas nos últimos anos, raramente ultrapassam os 80 cruzeiros. Portanto, 180 cruzeiros em Portimão era um barco de 2 em 2 dias, não é? Portanto, não digo que seja impensável, mas eu creio que será um valor difícil de atingir. Portanto, um possível desastre ambiental de uma pressão tão grande, eu creio que não estarão salvaguardados disso, mas deve continuar a lutar, atentos e, sobretudo, reclamar na tutela, neste caso, em primeiro lugar, com quem tem a concessão do Porto, pelo cumprimento da lei e também para vos ajudar a maximizar, digamos, o usufruto do número de passageiros que
semanalmente a porta a Portimão por esta via. Eu sei que inicialmente nem sempre o tecido económico e cultural e não só, e político, às vezes está preparado para isto, porque estas pessoas ou têm já viagens programadas ou então são muito autónomas e, portanto, gostam de ser elas a decidir para onde querem ir, mas o que é facto é que rapidamente criam-se rotas novas. Eu lembro de Vigo, uma das rotas passou a ser ao Norte de Portugal, nomeadamente a Valença e a Braga, contrariamente ao que era inicial, que ficavam na Ria de Vigo e Santiago. Portanto, não foi ao primeiro ano, e o segundo ano, e o terceiro, mas o que é facto é que hoje, sempre que há um cruzeiro em Vigo, há sempre um grupo, um autocarro ou dois que vem a Valença e outros vão a Baiona, outros vão a Santiago e alguns a Braga. Portanto, há que fazer esse trabalho. Pôr um barco ali de um lado para o outro, Ferragudo. É só, estamos aqui a partilhar aqui há algumas informações que podemos partilhar. Faz favor. Não é nenhuma intervenção, mas era um complemento ao desafio que o Presidente que está a dar. O Luís Alberto é um enorme Presidente de Junta com uma grande experiência. E o grande desafio como autarca é uma coisa que ele sabe, que é difícil, mas que ele sabe muito bem como é que é. A Vila de Ferragudo é lindíssima. É um casco histórico, pescadores, lindíssima, perfeitamente recuperado, consolidado. Por isso, o desafio até à implementação plena do projeto, quando ele vir, é transformar a visita a Ferragudo uma coisa essencial. E esse é um trabalho metódico de promoção, de programação, sistemático, que eu penso que o Sr. Presidente e o seu Executivo vai conseguir fazer. O desafio é transformar Ferragudo uma visita essencial, para não perder. E acho que assim ganha o comércio tradicional e ganham todos. Era só um complemento àquilo que o Presidente... E desafiar toda a gente para lá ir, porque é de facto uma vila lindíssima, preservada e que vale a pena visitar. Essa é que é a grande linha e o grande desafio. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, damos por concluída esta audição. Nós temos plenário já de imediato. Se quiser assistir ao plenário também é convidado. Ou então boa viagem. Obrigado.